Fala, meu povo! Voltando para dar sequência à nossa gravação aí sobre crimes contra o patrimônio. Na última questão a gente bateu um papo sobre prescrição, que é um tema bastante denso, um tema que muita gente tem um pouco de dificuldade na hora de desenvolver o raciocínio, mas não esqueçam, anote aí no seu caderninho artigos 109, 111, 117 e 115 para matar qualquer questão que envolva a prescrição da pretensão punitiva da pena abstrata, ok? Numa possível revisão, numa possível conversa, num outro momento com bate-papo, se tivermos oportunidade e vocês tiverem dúvida, a gente com certeza vai bater mais um papo sobre isso, para isso ficar muito claro, muito bem esclarecido, considerando aí que prescrição realmente é o calo no sapato de muita gente. Agora a gente vai dar sequência, vendo uma outra questão envolvendo aí crimes contra o patrimônio cobrada pela FGV. Vem comigo, vamos lá. Aproveitando-se da ausência do morador, Francisco subtraiu de um sítio diversas ferramentas de valor considerável, conduta não assistida por quem quer que seja. No dia seguinte, o proprietário Antônio verifica a falta das coisas subtraídas, resolvendo se dirigir à delegacia da cidade. Após efetuar o registro, quando retornava para o sítio, Antônio avistou Francisco caminhando com diversas ferramentas em um carrinho, constatando que se tratavam dos bens dele subtraídos no dia anterior. Observem, pessoal, que aqui nós já temos claramente a consumação do crime de furto. Houve subtração de coisa alheia móvel, ninguém estava no local, não houve emprego de qualquer tipo de violência, não houve grave ameaça, então aqui o furto está consumado, beleza? No dia seguinte, a vítima viu o rapaz andando com seus pertences na rua e vamos ver o que aconteceu. Vem comigo. Resolve fazer a abordagem, logo dizendo ser o proprietário dos objetos. Vindo Francisco, para garantir a impunidade do crime anterior, a desferiu um golpe de pá na cabeça de Antônio, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte. Apesar de tentar fugir em seguida, Francisco foi preso por policiais que passavam pelo local, sendo as coisas recuperadas, ficando constatado o falecimento do lesado. Revoltada, a família de Antônio lhe procurou, demonstrando interesse em sua atuação como assistente de acusação e afirmando a existência de dúvidas sobre a capitulação da conduta do agente. Considerando o caso narrado, o advogado esclarece que a conduta de Francisco configura os crimes de a. Latrocínio consumado. Errado. O latrocínio, pessoal, ele é o roubo com resultado morte. Então, para que haja o crime de latrocínio, o dolo do agente é roubar, empregando violência, grave ameaça à pessoa ou utilizando de violência ou grave ameaça à pessoa para se manter na posse dos bens que ele acabou de subtrair. Nós temos o roubo próprio no caput e o roubo impróprio no parágrafo 1º do artigo 157. No caput do artigo 157, o indivíduo age com violência e grave ameaça para efetuar a subtração. No parágrafo 1º, que é o roubo impróprio, ele primeiro subtrai e depois ele utiliza violência ou grave ameaça para se manter na posse da coisa. Cabe esclarecer uma coisa que muita gente deixa passar batido. Quando eu falo do roubo próprio, que é o caput do artigo 157, existem 3 formas de roubar. Primeiro, utilizando violência, que é a mais comum. Segundo, utilizando grave ameaça. E terceiro, utilizar qualquer outro meio que reduza a impossibilidade de resistência da vítima. Então, o cara que coloca, por exemplo, Boa Noite Cinderela na bebida da vítima, fazendo com que ela desmaie de sono para subtrair seus bens, ele comete roubo. O cara que tranca a vítima dentro do banheiro para pegar os pertences dela do lado de fora, comete roubo. Então, o roubo envolve 3 figuras no caput e 2 no parágrafo 1º. No caput, violência, grave ameaça ou outro meio, abrindo esse leque. E no parágrafo 1º, primeiro se subtrai e para se manter na posse da coisa, se emprega violência ou grave ameaça. No problema, ele furtou no dia anterior, ninguém estava presente, não há que se cogitar de roubo. Contudo, no dia seguinte, a vítima foi atrás dele e, para garantir a impunidade do crime que ele cometeu anteriormente, ele matou a vítima.
Então, observe que ele teve vontade de matar, ele teve ânimos necandi. Eu não estou dizendo aqui que ele matou no contexto da subtração. Ele matou com um objetivo, qual? Esconder o crime de furto praticado no dia anterior. Então, observe que aqui eu tenho um furto consumado e, no dia seguinte, um homicídio. Por que ele praticou esse homicídio? Para garantir a impunidade, para assegurar a vantagem ou a execução de um crime anterior. Então, o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, traz o homicídio qualificado pela qualificadora teleológica ou de conexão, que é quando o agente praticou homicídio com o objetivo de queima de arquivo, com o objetivo de ocultar ou apagar qualquer rastro que faça com que ele seja descoberto num crime que ele praticou anteriormente. Então, aqui nós temos um concurso de crimes. Nós temos um furto praticado no dia anterior e, no dia seguinte, um homicídio praticado com o objetivo de ocultar esse furto. Então, são dois crimes. Nós temos um furto e um homicídio qualificado. Não se trata de latrocínio. A morte no latrocínio acontece no mesmo contexto do roubo. Ok? Lembrando, meu povo, latrocínio não é roubo qualificado pela morte, tá? Não é isso que a gente está querendo dizer, roubo seguido de morte. É muito comum a gente ver algumas postagens falando, o latrocínio é o roubo seguido de morte. Não, isso está errado. O latrocínio é o roubo qualificado pelo resultado morte, inclusive a morte pode se dar antes do roubo. Eu posso dar 2 tiros na cabeça da vítima e depois que ela morrer levar o carro. Então, eu não estou falando de roubo seguido de morte, mas sim roubo com resultado morte no mesmo contexto fático. Joia? Então, aqui está bem longe de ser um latrocínio, então a letra A está errada. Vamos para a letra B. Latrocínio tentado. Pessoal, a gente já viu que não é latrocínio, tá? Latrocínio é roubo qualificado pelo resultado morte, em que o roubo e a morte se dão no mesmo contexto fático. Nós vimos aqui que são contextos dissociados. Ele furtou e, para não ser descoberto no furto, não ser pego no furto, não ser processado pelo furto, ele acabou matando a vítima no dia seguinte. Ponto. Contudo, é importante lembrar que, mesmo não se tratando de latrocínio, o latrocínio é um crime muito cobrado pela FGV e nós precisamos ter atenção a ele. A pergunta que eu faço a vocês é, o latrocínio, por ser um crime qualificado pelo resultado morte, ele admite tentativa? Resposta, admite. A súmula 610 do STF traz uma informação preciosíssima. Ele diz que o crime de latrocínio se consuma com a morte. O que isso quer dizer? Se o agente vai roubar a vítima, certo? Ele leva o carro e tenta matar a vítima, mas não consegue, ele responde por tentativa de latrocínio. Apesar do latrocínio ser um crime contra o patrimônio, não é a efetiva subtração do patrimônio que vai trazer o crime na forma consumada. O que vai dar a pitada de consumação do latrocínio é a morte. Então, gente, se o cara dá 2 tiros na vítima, mata a vítima, mas ele não consegue levar o bem, ele responde por latrocínio consumado. Por quê? Porque o STF sumulou a questão dizendo que este crime se consuma com a morte e não com a subtração, tá? Então, latrocínio admite tentativa? Admite. Quando? Quando há morte, não quando há subtração. Então, o agente que sai para roubar, ainda que ele não consiga levar o bem, mas ele mate no momento da subtração, ele responde por latrocínio na sua forma consumada. Lembrando, o latrocínio é crime hediondo, ele está no rol taxativo da Lei 8.072 de 90 como tal. Então, para progredido de regime, se o agente for primário, ele tem que cumprir 2/5 da pena. Se ele for reincidente em crime hediondo, são 3/5 da pena. O crime hediondo, como a gente já bateu um papo no curso intensivo, ele influencia de forma sobremaneira o livramento condicional. Nós temos impactos em relação à fiança, nós temos impactos em relação à anistia e outros benefícios trazidos aí em relação à execução e cumprimento da pena. Beleza? Então, o latrocínio, sim, é crime hediondo, diferente do roubo. O roubo, por si só, não é crime hediondo. O homicídio é crime hediondo, depende se ele for qualificado, sim, ou se ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um agente, sim.
O homicídio simples não é crime hediondo e o homicídio qualificado privilegiado, como a gente viu, também não é crime hediondo. Joia? Vamos para a letra C, vem comigo. Letra C, furto tentado e homicídio qualificado. Da onde que a FGV tirou furto tentado, meu povo? Se ele pegou as ferramentas no dia anterior, ele subtraiu, ele consumou. Então não tem por que se falar em tentativa, porque ele chegou, não tinha ninguém, ele pegou os bens. Apesar da vítima ter lhe encontrado no dia seguinte, ele consumou, porque houve inversão na posse, tá? Então o furto aqui foi consumado e não tentado, o que torna a questão errada. E por fim, letra D. Furto consumado e homicídio qualificado. É a questão que se adequa ao nosso problema. Tá ok? Então vamos lá. Furto consumado e homicídio qualificado, letra D. Próxima questão. Flávia conheceu Paulo durante uma festa de aniversário. Após a festa, ambos foram para a casa de Paulo, juntamente com Luísa, amiga de Flávio, sob o alegado desejo de se conhecerem melhor. Em determinado momento, Paulo, sem qualquer violência real ou grave ameaça, ingressa no banheiro para urinar, ocasião em que Flávia e Luísa colocam um pedaço de madeira na fechadura, deixando Paulo preso dentro do local. Aproveitando-se dessa situação, subtraem diversos bens da residência de Paulo e deixam o imóvel, enquanto a vítima, apesar de perceber a subtração, não tinha condição de reagir. Horas depois, vizinhos escutam os gritos de Paulo e chamam a polícia. De imediato, Paula procura seu advogado para esclarecimentos sobre a responsabilidade penal de Luiz e Flávia. Considerando as informações narradas, o advogado de Paulo deverá esclarecer que as condutas de Luiz e Flávia configuram crime de... Acabamos de matar essa questão anteriormente. Quando a gente fala do roubo próprio, nós estamos falando do quê? Do uso de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio que reduza a impossibilidade de resistência da vítima. Quando o rapaz foi ao banheiro, elas trancafiaram ele por fora com um pedaço de pau e ele não conseguia sair. Então elas começaram a pegar os pertences dele e ele não tinha como reagir. Então elas praticaram em face de Paulo o crime de roubo. Observem que para o crime de roubo próprio não necessariamente tem que ter emprego de violência ou grave ameaça, diferente do roubo impróprio do parágrafo 1º, esse tem que ter. Tá? Então elas roubaram Paulo. Ah, mas elas não bateram nele. Não precisa, pessoal. O roubo próprio não exige necessariamente violência ou grave ameaça, porque ele traz um outro contexto, que é esse, de subtrair, reduzindo a possibilidade de resistência da vítima. Essa questão ela foi bem capciosa. Ela foi capciosa por quê? Porque aqui, apesar de eu estar diante de um roubo que não teve um emprego de violência ou grave ameaça, ele é um roubo majorado. Ele é um roubo circunstanciado nos termos do parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal. Nós temos aqui um roubo cuja pena será aumentada de 1/3 à metade da pena, porque ele aconteceu em concurso de agentes. Foram 2 moças, tá? Então aqui eu tenho um roubo majorado, ou roubo circunstanciado, ou roubo com causa de aumento de pena pelo concurso de agentes. Importante lembrar aí que a pena é aumentada de 1/3 à metade nesta circunstância. Antes de a gente adentrar efetivamente nos itens, pessoal, só refrescando a cabecinha de vocês em relação à mudança que nós tivemos ano passado referente ao crime de roubo, tá? Antes, era uma circunstância que majorava também a pena o uso de arma. Cuidado! Isso certamente vai ser cobrado pela FGV. O cara saía para roubar a vítima com um caco de vidro, com uma faca, com uma garrafa quebrada, com um pedaço de pau, com qualquer instrumento que ele utilizasse como arma. A pena era aumentada. A lei não fazia qualquer distinção entre arma branca e arma de fogo. Beleza? Beleza. Nós tivemos alteração legislativa e hoje, como é uma lei penal mais branda, mais benéfica, passou-se a tipificar a conduta de roubo majorado somente se a arma for de fogo. Se o cara rouba com faca, se o cara rouba com soco inglês, se o cara rouba com garrafa quebrada, com pedaço de ferro, de pau, ele vai responder por roubo simples.
Não se majora mais a pena se a arma for branca, somente se ela for de fogo. Ok? Essa mudança foi muito clara e mais. Essa majorante não está mais no rol do parágrafo 2º. Ela passou a ser uma nova majorante do parágrafo 2º-A. Hoje, a pena de quem rouba com arma de fogo é aumentada em 2/3, tá? Ou seja, nós temos uma circunstância que vai aumentar a pena na terceira fase da dosimetria em 2/3 se constatar-se que a arma era de fogo. Isso quer dizer o quê? Que o roubo com arma de fogo é um crime não transeunte. Deixa vestígio. A arma tem que ser periciada para que se entenda ser ela de fogo ou não. Acontece, pessoal, que muitas vezes o cara vai rouba, vê que a polícia está no encalço dele, ó, desaparece com a arma. E quando ele é preso, ele diz que a arma era de brinquedo. Cuidado! O que os tribunais estão fazendo? Aplicando o artigo 167 do Código Penal, de processo penal, que traz a prova pericial indireta. O cara inviabilizou a prova pericial. Ele se desfez da arma e o Estado não tem como encontrar essa arma. Nesse caso, a palavra da vítima e prova testemunhal supre a falta da prova pericial. Então, se a vítima e testemunhas falarem que a arma era de fogo, era de verdade, o juiz pode considerar isso na sentença, ok? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês, porque é um pega que pode ser feito pela FGV. O cara foi preso, a arma foi apreendida, tem que ter perícia. Se não tiver perícia, o juiz não pode majorar a pena. Ele tem que aplicar o roubo simples. Agora, a arma não foi apreendida, por culpa exclusiva do agente. Ele se desfez da arma, ele sumiu com a arma, mas ele disse que ela era de brinquedo. A prova pericial pode ser suprida pela palavra da vítima e de outras testemunhas. Tá? Então, se elas falarem que a arma era de fogo, o juiz pode condenar com a causa de aumento de pena. Então, não esqueçam. Arma branca ou arma de brinquedo, roubo simples. Arma de fogo, roubo majorado, circunstanciado com a nova causa de aumento. A pena agora é aumentada em 2/3 pelo parágrafo 2º-A. Ela se torna maior do que antes ela era aumentada. Joia? E, como é uma lei penal, ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. E, nesse caso, beneficia. Então, todos os agentes que foram condenados com uma pena maior porque roubaram com faca, com caco de vidro ou qualquer outra arma branca, vão ser beneficiados por essa lei. A pena deles vai diminuir, porque aquela causa de aumento do uso de arma deixou de existir. Beleza? Então, vamos voltar para cá para ver os itens. Considerando as informações narradas, o advogado de Paulo deverá esclarecer que as condutas de Luísa e Flávia configuram crime de roubo majorado. Perfeito, letra A. É o que a gente tem aí nos termos do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2 do Código Penal, aumentando-se a pena de 1/3 a metade. Furto qualificado apenas não é furto, pessoal, é roubo. Cárcere privado apenas, o objetivo delas era subtrair, então não há crime contra a liberdade individual. Furto qualificado e cárcere privado, errado. Resposta da nossa questão, letra A, roubo majorado. Joia, meu povo? Então, pessoal, essa questão ela demandou bastante da gente para fazer essa peculiaridade, essa diferenciação do roubo circunstanciado para o roubo simples, do roubo próprio para o roubo impróprio. É importante que vocês deem uma olhada nas súmulas 444 e 443 do STJ, inclusive na questão da dosimetria de pena em relação ao roubo. O número de majorantes por si só justifica que o juiz aumente proporcionalmente a pena? Não. O número de majorantes por si só não justifica o aumento de pena. O juiz ele vai ter que justificar e motivar cada uma delas para poder fazer essa exasperação. Anderson, arma de brinquedo, então, ela não é utilizada como arma de fogo para aumentar a pena? De jeito nenhum. A arma de brinquedo ela não tem o poder lesivo da arma de verdade. Então, ela não se equipara para fins penais. A arma de brinquedo, roubo simples, caput do artigo 157. Arma de verdade, roubo majorado ou circunstanciado, conforme artigo 157, parágrafo 2º-A do Código Penal. Beleza?
Então, feitas essas considerações sobre o crime de roubo e sobre essa questão dessas causas de aumento, nós iremos agora beber aquela água, porque eu estou com a garganta seca, e a gente volta para dar continuidade aos crimes contra o patrimônio e depois a gente vai ter chuva de crimes contra a administração pública. Até mais.